Salve galera! Seja muito bem-vindo ao Viver de Mercado Financeiro, o canal ideal para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. E no vídeo de hoje é o nosso terceiro episódio da série Os Titãs do Mercado Financeiro. Nosso titã da vez é Leonardo Pisa Fibonacci, muito conhecido pela sua teoria, a sequência de Fibonacci, e por muitos não considerado um titã do mercado financeiro, pois de fato ele próprio não teve relação com o mercado financeiro. E por isso ele é o titã extra aqui da nossa série, Os Titãs do Mercado Financeiro. Antes de nós iniciarmos o conteúdo do vídeo, essa aula maravilhosa de hoje, eu preciso de duas gentilezas da sua parte que não custam absolutamente nada e são bem rapidinhas. A primeira delas é para você se inscrever aqui neste canal. Aproveita também e clica no sininho para ativar as notificações e você receber todos os nossos conteúdos que são criados especialmente para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. E a segunda participação aqui sua neste vídeo é para você deixar o seu like, o seu joinha. Clica aí no gostei. Você, deixando o seu like, estará nos ajudando a cada vez criar mais conteúdos e a cada vez criar conteúdos melhores, especialmente para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 diariamente aqui no mercado financeiro e de fato poder viver de mercado. E além do mais, é a forma que o YouTube tem de reconhecer o nosso trabalho e levar essa mensagem para mais pessoas. Então, deixa o seu like aqui nesse vídeo e bora para o conteúdo de hoje. Galera, episódio de hoje, os titãs do mercado financeiro, episódio 3, titã extra, Leonardo Pisa Fibonacci. Esse cara veio muitos anos atrás. O episódio 2 eu ia fazer sobre Elliott, né? Elliott, muito também conhecido no mercado financeiro. E ele ia ser o episódio 3, na verdade, né? O primeiro foi introdução, o segundo foi Charles Dow e o terceiro seria Elliott. Mas, cara, quando eu montei o episódio de Elliott, eu entendi que não faz sentido trazer Elliott para vocês sem antes a gente entender pelo menos um pouquinho sobre Fibonacci. Então eu inverti a ordem, eu trouxe Fibonacci primeiro e Elliott vai ser o nosso próximo episódio. Combinado? No decorrer desse vídeo vocês vão entender o porquê. Então vamos lá, fiz uma rápida apresentação aqui para vocês para trazer uma introdução e depois a gente vai lá na prática, lá no Profit, que eu sei que é o que vocês mais gostam. Mas lembre-se, é muito importante antes de pôr em prática a gente de fato aprender a teoria do jeito certo. O impacto de Leonardo Pisa Fibonacci na teoria matemática e no mercado financeiro. Biografia de Fibonacci. Léo foi um matemático italiano que viveu entre, olha só galera, 1170. O cara nasceu no ano 1170. A gente está falando de 1000 anos atrás, mais ou menos, né? E ficou vivo ali até 1250, com seus 80 anos de idade. Ele é conhecido por ter desenvolvido a sequência de Fibonacci, que é usado para descrever padrões em muitas áreas da matemática e do mercado financeiro. A teoria matemática de Fibonacci. Introdução a Fibo, é o que nós vamos ver aqui, explicar quem foi Leonardo Fibonacci e sua contribuição para a teoria matemática. Depois, a sequência de fato de Fibonacci, explicar a sequência de Fibo, como ela é usada na teoria matemática, o que é essa sequência, né? E depois, as aplicações no mercado financeiro, explicar como a sequência de Fibonacci é usada no mercado financeiro. Ali embaixo, a teoria matemática de Fibonacci é uma contribuição importante de Leonardo Pisa Fibonacci para a teoria matemática e mercado financeiro. Como a teoria de Fibonacci é utilizada? Na verdade, como ela surgiu, né? Olha essa sequência cronológica, muita atenção. 1175 nasce Fibonacci. Em Pisa, na Itália. Aqui embaixo. Em 1202, Fibonacci publica o Liber Abaci, que introduziu a sequência de Fibonacci para o mundo ocidental. 1202. Em 1494, Lucas Pacioli publica o Divina Proporzione, que descreve a sequência de Fibonacci e o seu uso na geometria. Olha as ligações acontecendo ao longo do ano.
400 anos depois, 1854, Ralph Abercrombie, não ligue para minhas pronúncias, tá? Foque no conteúdo. Descobre a relação entre a sequência de Fibonacci e a álgebra. Primeiro a geometria, depois a álgebra. Tudo derivado de quem? Da sequência de Fibonacci. Em 1938, um pouco mais atual, o mesmo cara, Ralph, publica o livro Teoria dos Números, que descreve como a teoria de Fibonacci pode ser usada para resolver problemas matemáticos. Olha só, 1960, Edward descobre como usar a teoria de Fibo para prever movimentos de preços no mercado financeiro. Cara, então Leonardo Fibonacci nasceu em 1175. Em 1200, ele criou a sequência. Ele trouxe esse conteúdo para o mundo. Em 1960, são 758 anos depois, Edward trouxe essa ligação para o mercado financeiro. Por isso que lá no começo eu falei para vocês que por alguns ou por muitos, Fibonacci não é conhecido como um titã do mercado financeiro, porque ele de fato não pôs as mãos no mercado, mas ele criou a teoria que funciona no mercado, entende? Então vamos lá, 1960, Edward que trouxe essa ligação entre a teoria de Fibo e o mercado financeiro. Em 1980, a teoria de Fibonacci é amplamente utilizada nos mercados financeiros para prever movimentos de preço. Então, entenderam essa cronologia? Por que muitas vezes você não vê Leonardo Fibonacci sendo ligado ao mercado financeiro? Porque ele, de fato, não pôs as mãos no mercado financeiro. Ele foi um matemático que criou a sequência numérica. A sequência de Fibonacci, que ela tem ligação além do mercado financeiro, com diversas coisas como corpo humano, natureza, números, probabilidades, proporções, enfim, extensões, retrações, tudo que rege, cara, o universo tem a sequência numérica. É muito doido. E depois, ao longo dos anos, essa sequência foi ligada à geometria, foi ligada à álgebra e foi ligada ao mercado financeiro, tá? E essas foram as pessoas que contribuíram, né, para essa jornada toda aí da teoria de Elliott até a ligação com o mercado financeiro, né? Então, Leonardo Pisa, Joseph Lagrange, Daniel Bernoulli, Gottfried, John, esses nomes aí todos que vocês estão vendo na tela aí. Só que gente bonita, né? Aqueles cabelos dos anos 1800. Aí aqui um pouco mais atual e provavelmente esse aqui mais atual ainda, tá? Então, frase de Leonardo Fibonacci. Resultados são a prova de que a teoria matemática de Fibonacci tem um grande impacto no mercado financeiro. Gráfico de impacto da teoria no mercado. Fibonacci, a teoria de Fibonacci, existe a sequência de Fibonacci, existe retração, existe arcos de Fibo e existem Golden Ratio, tá? E o que mais é utilizado no mercado financeiro? De fato, a sequência de Fibonacci. E a gente vai ver na prática o que é essa sequência de Fibonacci. Aqui algumas palavras que trazem toda essa ligação da sequência de Fibonacci. Sequência numérica, aplicações da teoria de Fibonacci, teoria matemática, padrões numéricos, probabilidade, estatísticas, algoritmos, ciência da computação, crescimento natural, investimento, estratégia, enfim, tudo que rege a teoria, as palavras, muitas delas estão ali. Como aproveitar os benefícios da teoria de Fibonacci no mercado financeiro? A teoria de Fibo é uma ferramenta importante para os investidores no mercado financeiro. Ela permite que os investidores, presta atenção, identifiquem padrões de preços e tomem decisões informadas sobre quando comprar e vender ações ou futuros. Logo, trago para vocês, né, vimos uma rápida apresentação que eu escrevi, que eu bolei aqui para vocês, e eu fiz algumas anotações para mim não esquecer as coisas que eu tenho que falar aqui para vocês, né? Então, Fibonacci nasceu em mil e alguma coisa, já esqueci. Deixa eu pegar a minha colinha aqui na outra tela para eu saber de fato quando ele nasceu. Aqui, ó, 1170 até 1250, 80 anos. Foi aonde? Pisa, na Itália. Certo? Beleza.
que esse cara trouxe para o mercado financeiro, né? Ele criou a sequência de Fibonacci. Tá bom, Lucas, o que é essa sequência de Fibonacci? Sequência de Fibonacci são números começados por 1 e sequencialmente somados ao anterior e levam até o infinito. Não sei se essa é a melhor descrição, mas vocês vão entender agora. 1 mais 1 igual a 2. 2 mais 1 igual a 3. 3 mais 2 igual a 5. Aí eu somo sempre o resultado do anterior com esse. Então 5 mais 3 igual a 8. 8 mais 5 igual a 13. Então eu vou somando. O primeiro número é 1. Resultado é 1. Então, o 1 mais ele mesmo é igual a 2. O 2 mais 1 igual a 3. O 3 mais 2 igual a 5. 5 mais 3 igual a 8. 8 mais 3. E assim sucessivamente até o infinito. E se a gente pegar e somar aqui, ó, vou abrir uma calculadora. E se a gente dividir o número da frente com o número de trás, sempre vai dar 1,61. Então, se eu pegar 13 e dividir por 8, vai dar 1,61. Se eu pegar 8 e dividir por 5, vai dar 1,61. Se eu pegar 5 e dividir por 3, vai dar 1,61. Quanto maior o número, mais próximo do 161 ele fica. Deixa eu fazer aqui só mais umas 3 sequências. Até o 89, que é o 55 mais 34. Pronto. Então, vamos lá, calculadora. Ó. Se eu pego... Todos os números vão dar, tá? Quanto maior o número, mais próximo do 161,8 lá. 89 dividido por 55, 161,8. 55 dividido por 34, 161, quase 8. Então, se eu pegar 34 dividido por 21, 161, não. Sempre vai dar o resultado de 161 número dividido por outro. Quanto maior o número, mais exato é essa divisão, tá? E sempre um número somado com o anterior tem o próximo número. E assim consecutivamente. Essa é a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, a gente pode trazer ela para dois conceitos, que é o conceito de extensão e retrações. Guarde esses conceitos para a gente ligar eles lá no mercado financeiro. Antes disso, eu quero trazer para vocês algumas imagens, algumas ilustrações, tá? Um exemplo. Essa aqui é a sequência, é a proporção. Ela começa com o número 1, 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 1 igual a 3, 3 mais 2 igual a 5, e assim, cara, infinitamente, tá? Ó, próxima sequência. Três, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 e assim sucessivamente até o infinito, tá? Eu fiz aqui, ó. Trouxe para vocês no Excel. É bem fácil fazer isso aqui, ó. Você põe 1, 2, aí você põe 1 mais 2 igual a 3. E aí você põe 2 mais 3 igual a 5. E depois você só arrasta esses últimos dois cálculos que ele vai pegar a fórmula e vai trazer para os demais. E aí vai trazer todos os números. Ó. Todos os números são da sequência de Fibonacci. Tá? E existem as proporções. Eu vou trazer mais exemplos para vocês. Fiquem tranquilos que é impossível vocês saírem desse vídeo sem entenderem, cara, à risca o que é a sequência de Fibonacci. Onde ela tá. E o melhor, né? Como a gente aplica ela no quê? No mercado financeiro. Então, esse conceito vocês vão precisar entender agora, tá? E daqui a pouco, depois que vocês entenderem esse conceito, nós vamos aplicá-los ao mercado financeiro, tá? Então, eu vou colando as imagens aqui para vocês e depois eu vou passar um rápido vídeo. Um vídeo, cara, é um desenho, na verdade, mas que ele, assim, pô, ele trouxe esse conceito do número de ouro de forma com maestria, vamos dizer assim. Eles conseguiram, num desenho, explicar o número, essa sequência de Fibo, o número de ouro, para qualquer pessoa, para qualquer leigo, uma criança, cara, consegue, de fato, entender sobre a sequência de Fibonacci, tá?
sobre a proporção áurea, sobre a regra de ouro. Depois eu vou trazer todas essas nomenclaturas aqui para vocês, tá? O que é essa sequência de Fibonacci, né? É exatamente o quê? Razão, conhecida como razão de ouro. Proporção áurea. Número de ouro. Extensões e retrações eu vou deixar para depois, tá? Cara, para que serve? Para que de fato essa sequência serve? Que ela foi criada lá em 1100, 1200, depois foi ligada à álgebra, depois foi ligada à geometria e depois foi ligada ao mercado financeiro. E aí, no meio disso tudo, a gente entendeu que, cara, a sequência de Fibonacci, ela serve para... Vou escrever aqui para vocês, ó. Sequência de Fibo, ela serve para... Atenção aqui comigo, ó. Análise de mercado financeiro, construção de edifícios. Uai, Lucas, como assim construção de edifícios? Vocês vão entender daqui a pouco. Obras de arte foram feitas através da sequência de Fibonacci. O corpo humano é todo desenhado com sequência de Fibonacci. E sequência de Fibonacci está presente aonde? Na natureza. Então a gente consegue observar toda essa teoria de Fibo em todo que rege o universo, desde análise do mercado financeiro, construção de edifícios, obra de artes, corpo humano e muitos itens, artigos, espécies da natureza. E nós vamos ver cada um deles num videozinho bem curto que vocês podem assistir acelerado, mas que traz esse conceito de uma forma muito lúcida para qualquer pessoa entender, tá bom? Então, antes de dar play, só quero que vocês deem uma olhada aqui, né, no padrão do retângulo, do quadrado, da esfera, do círculo, e tudo é proporção, tudo, cara, existe proporção em tudo. Mona Lisa foi desenhado através da proporção áurea, que é baseada, a proporção áurea é baseada na sequência de Fibo. O rosto, quanto mais o rosto é proporcional, mais os olhos do ser humano, não sou eu que estou falando isso, é a matemática. Quanto mais o rosto é baseado na sequência de Fibo, que é a projeção áurea, mais você acha uma pessoa bonita, mais essa pessoa é considerada bonita. Naturalmente, os seus olhos vão entender aquilo como um padrão e vão achar aquilo atraente. Então, o rosto do ser humano, desde que ele siga a proporção áurea, ele é considerado como um rosto agradável aos olhos. Até o nosso cérebro é desenhado em cima da proporção áurea. Todo o rosto humano, cara, é muito louco. A altura dos seus olhos, a altura da boca do nariz, com a altura da testa até o nariz, tudo tem proporção em cima da sequência de Fibonacci, tá? Tudo que vocês imaginarem. A nossa mão, se você projetar 161% da nossa mão, de 100% dela, você tem o tamanho do nosso ombro até a mão. É muito louco isso, tá? Então, se você projeta o tamanho da sua mão, você tem o tamanho aqui do seu antebraço. Olha só, presta atenção na palma da mão. Vou aumentar essa imagem aqui, ó. Esse tamanho projetado com esse, eu tenho este tamanho, que esse tamanho, mas esse tamanho eu tenho este tamanho. Então, todas as nossas falanges aqui do dedo, elas são projetadas, que você tem exatamente, ó. Projeta esse tamanho com esse, que dá esse tamanho, esse com esse, que dá esse tamanho. É tudo proporcional, tá? Tudo. Então, cara, é uma sequência numérica que rege todas as coisas do universo e que, de fato, alguém conseguiu entrelaçar isso com o mercado financeiro. E aí, daqui a pouco, na prática, vocês vão entender realmente como isso funciona. Só quero que vocês entendam primeiro o que é essa numeração, essa sequência, o que é essa proporção, uma coisa está ligada na outra, e depois a gente vem, fecha e linka isso com o mercado financeiro. Combinado? Então assista de verdade. É um desenho, cara, mas é um desenho muito lúcido. E ele traz exemplos fantásticos de tudo que a gente está falando aqui. E depois, assistindo esse desenho, a gente vai conseguir fechar com chave de ouro ali, fazendo a ligação com o mercado financeiro. Combinado? Então, vou dar play aqui no vídeo, continua assistindo, que vai entrar aí na gravação aqui para vocês. Olá, Donald. Sou eu. Onde estou? No país da matemática. País que é matemática.
Nunca ouvi falar dele. É uma terra cheia de aventuras. Ah, é você. Sou um espírito. O verdadeiro espírito da aventura. Isso é comigo. O que mais? Uma jornada pelas maravilhas da matemática. Matemática é só para intelectuais. Intelectuais? Espera um pouco, Donald. Você gosta de música, não gosta? Aham. Sem os intelectuais, não existiria música. Ah, Vem cá. Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. Pitágoras. O pai da matemática e da música. Matemática e música. Ah, você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis. Observe. Primeiro precisamos de uma corda. Ei! Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de 2 para 1. Com simples frações ele conseguiu isto. E a partir dessa harmonia e desses números elaborou a escala musical que é usada até hoje. Caramba! A matemática está mesmo dos lugares mais incríveis. Imagine só a empolgação de Pitágoras quando comunicou sua descoberta aos amigos, uma fraternidade de intelectuais conhecidos como pitagóricos. Eles se reuniam secretamente para discutir suas descobertas matemáticas. Só os membros podiam entrar nas reuniões. Todos usavam um emblema secreto, o pentagrama. Vamos ver qual é o assunto de hoje. O que está vendo? Shhh, é um ensaio. Ele busca o ritmo. Foi, portanto, com esses intelectuais, os pitagóricos e suas fórmulas matemáticas, que surgiu a base da nossa música de hoje.
Olha, for sendo intelectual, ele faz Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre-Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa! Isso é matemática! Adoro figuras desse tipo! Donald. Ao experimentar! Não. Proporção ideal! Nem tanto. Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Pronto, sabia? Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados.
sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. A profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas. E então, Donald, você gostou da nossa viagem pela geometria? Puxa, seu espírito, a matemática é muito mais quantos desses dois. Isso mesmo, Donald. E a matemática também se encontra nos jogos. Jogos, oba! Vamos começar com um jogo que é jogado sobre quadrados. Damas, Não, xadrez. xadrez, O xadrez é um jogo de estratégia calculada. E como o tabuleiro é geométrico, os movimentos são matemáticos. Checkmate. E o jogo acabou. isso é muito interessante. É hora. Praticamente todos os jogos são jogados em áreas geométricas. O campo de beisebol é um losango. Oba! E sem a matemática não daria nem para marcar pontos. O futebol é jogado num retângulo dividido em linhas de uma jarda. O basquetebol é um jogo de círculos, esferas e retângulos. Até o jogo da amarelinha tem seus vários quadrados. E mais? Passadão? Não. Um jogo matemático que se joga num campo com 2 quadrados perfeitos e usa 3 esferas perfeitas e um monte de losangos. Em outras palavras, bilhar. Oba! Essa é pra mim. Você conhece o jogo, não conhece, Donald? É, claro. A bola boa até me bater nas outras duas. Ah, sim. Agora vamos ver como um perito no jogo de bilhar de 3 tabelas usa a cabeça. 3 tabelas. É. A bola branca não tem apenas que bater nas outras bolas, mas precisa bater em pelo menos 3 tabelas antes de bater na última bola. Uma, 2, 3. Uma, 2, 3. É preciso ser muito bom para acertar várias jogadas sucessivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uau! Foi uma ataque choque. Sorte? Não, é habilidade. Neste jogo é preciso conhecer todos os ângulos.
bateu as 3, 4, 5, 6, 7. É fantástico! Como ele fez isso? Primeiro existe uma técnica. Ele bate na parte de baixo da bola para que ela gire para trás. Bater do lado direito da bola faz com que ela volte pelo canto. É preciso praticar muito para aprender essas jogadas. Ele errou! 1, 2, 3. Isso que dito é matemático. Ah, esse jogo exige cálculos precisos. Ele calcula todos os lances na cabeça. Dava para jogar desse jeito, mas vai exigir uma dose muito grande de sorte. Há uma opção melhor. Para isso, ele usa as marcas losangulares das bordas como guia matemático. Primeiro, ele calcula o cálculo natural para bater nas bolas. Daí, ele descobre que a bola branca precisa quicar no losango número 3. Em seguida, ele se prepara para jogar e precisa de um número para a posição da bola branca. Isto exige um conjunto de números diferentes. É muito confuso, não é? Não depois que você pega o jeito. Está vendo? A posição da branca é 4. Agora uma subtração simples. 4 menos 3 igual a 1. Portanto, se ele mirar o primeiro losango, deve conseguir. Isto se chama jogar pelo sistema dos losangos. Ângulo natural 2. Posição da branca 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. 3,5 menos 2 igual a 1,5. Então mirar no meio entre o primeiro e o segundo losangos. Isso é muito mole. Deixa eu fazer. Agora eu vou pensar. Se eu bater ela vai... Se eu bater 4,5 menos 3... Não. 3,5 mais 4... Eles dividiram por 2, 6, só depois só 1, 4, 1, 2,5, 6... Teve bateria Não, Donald. A matemática não é adivinhação. É muito simples. Ângulo natural da tacada, 2. Posição da branca, 3,5. Quantos são 3,5 menos 2? 1,5. Ei, funciona! Oba! É bonita! Se eu bater aqui, 3,5 mais 4, 7,5, 4,5, 3,5, 602, 4, 402... Você está complicando as coisas, Donald. Só essa da minha matemática, seu espírito. Maravilhosa, Donald. E agora você já está pronto para o jogo mais empolgante de todos. Oba! E o campo deste jogo está dentro da cabeça. Oh. Veja só o estado da sua cabeça. Ideias antiquadas, bagunça, conceitos falsos, superstições, confusão. Para pensar direito, você tem que arrumar a casa. Pronto, agora sim. Uma bela varrida. Este jogo consta de círculos e triângulos. Pense num círculo perfeito. Um círculo perfeito. Círculo perfeito. Perfeito. Ponha um triângulo dentro. E gire. Agora gire o círculo. O que você tem? Uma bola! Sim, uma esfera. É a mente que descobre primeiro a forma das coisas. Seccione o topo da esfera e nós temos uma... Uma mente de aumento. Isso mesmo. A lente é uma secção da esfera. Todos os instrumentos ópticos são criados matematicamente. Está vendo? A matemática é muito mais do que apenas números e equações.
Vamos voltar ao nosso círculo com um triângulo. Role, e nós temos uma. Uma roda. O círculo tem sido a base de várias invenções importantes. A mente é capaz de criar as coisas mais fantásticas. Se girarmos o triângulo, temos um... Onde? Seccione o cone. O cone está repleto de formas matemáticas úteis. Seccione novamente. Seccione diversas vezes. As órbitas de todos os planetas e satélites se encontram no cone. Não importa como você o seccione, é sempre matemática. Uma fatia como esta produz o refletor do holofote. Uma fatia como esta, o espelho de um telescópio gigante. Com uma linha no cone, temos uma broca. E uma mola. Agora você está no compasso certo. Número, por favor. A mente é o berço de todas as conquistas científicas da humanidade. Está na hora. Está na hora. Está na hora. A mente não conhece limites quando bem utilizada. Pense num pentagrama, Donald. Agora ponha outro dentro dele. Um terceiro. E um quarto. Não existe lápis suficientemente apontado para fazer desenhos tão pequenos quanto você é capaz de pensar. E não há papel suficientemente grande para conter a sua imaginação. Na verdade, só na mente podemos conceber o infinito. O pensamento matemático abriu as portas às aventuras empolgantes das ciências. Os me mandam. Eu não havia da porta assim. Cada descoberta conduz a muitas outras. Uma cadeia infinita. Essas plantas. Essas plantas estão trancadas. É claro que estão trancadas. Essas são as portas do futuro. E a chave é... Matemática. Certo. Matemática. Os tesouros sem fronteiras das ciências estão trancados atrás daquelas portas. Na hora certa, elas serão abertas pelas mentes curiosas e questionadoras das gerações futuras. Nas palavras de Galileu, matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Fantástico esse desenho, né? Agora que vocês entenderam a proporção áurea sobre o número de ouro, quero deixar 3 frases aqui de Leonardo Pisa Fibonacci, tá? E daqui a pouco nós vamos entender como aplicar esse conceito para o mercado financeiro. Então, uma das frases é: a natureza dos números é uma maravilha eterna. Descobrir a beleza matemática é como desvendar os segredos. O que mais me agrada é o fato de que em qualquer lugar em que a sequência de Fibonacci seja aplicada, ela oferece algo útil. Então tudo, cara, praticamente tudo tem ligação com a sequência de Fibonacci, logo ali a proporção áurea, tá bom? Então, beleza, Lucas. Gostei, achei incrível, vi que funciona para rosto, funciona para trevo, funciona para o brócolis, funciona para o corpo humano, funciona para face, para os membros, funciona para aquela florzinha da neve, funciona para aquela florzinha lá do Canadá. Cara, funciona para o mercado financeiro, funciona para praticamente tudo, desde as construções, desde as pinturas, enfim, vocês viram vários e vários exemplos aí de como que funciona essa proporção áurea, tá? E aí, de fato, a gente pode entender a sequência de Fibonacci, ó,
A teoria, tá? Vamos aqui para a prática. A teoria de Fibo, que é a sequência de Fibonacci, de duas formas agora, tá? Que é a extensão, pode ser também falado como projeção, e a retração. Isso vai nos dar uma dinâmica melhor de como usar as ferramentas que você conhece aí no Profit, que é a principal ferramenta para operação do mercado financeiro no Brasil, tá? Então, dito isso, que a gente conheceu toda a parte teórica, nós vamos agora para a parte prática lá no Profit. Vou abrir o meu Profit e volto aqui com vocês. Voltando aqui, para você entender esses dois conceitos, né, extensão, que é a projeção, e retração, a gente sabe que os números eles são somados consecutivamente se eles têm uma cadeia infinita de números. Baseado nisso, eu consigo fazer então, utilizar o mercado financeiro, baseado na sequência de Fibonacci, eu consigo projetar o futuro de um movimento. Então aí eu tenho a extensão, eu tenho a projeção baseado na projeção áurea, que vocês acabaram de ver como é que funciona. Então essa projeção, usando a ferramenta de Fibonacci, eu tenho 100%, 161,8, eu tenho... Vocês entenderam que sempre um número é o próximo do outro, tá? Vamos para o mais conhecido de vocês, de 0 a 100, eu tenho na escala de retrações alguns números, principalmente conhecidos, 6180, 50% e 38,2. São os principais conhecidos. Se eu pego, vamos ver, 38,2 é o primeiro número. Se eu pego, abrir a calculadora aqui para vocês, 38,2 e somo 61,8, eu tenho 100%. Espera aí que é para ter 100%. Deixa eu só ver se eu coloquei os números certos. É 6180 e 38,2. Tá certo? Vamos no Excel. Aqui, ó. 6180 mais 38. Aqui embaixo, ó, tem a soma 2, tá? Então, se eu somar 6180 com 38,2, somo um mais o outro, eu tenho 100%. Então, se eu somo 100% com o próximo número, eu tenho 161. Se eu somo 161 com o número anterior, eu tenho 261. Se eu somo 261 com o número anterior, eu tenho 423 e 60. Baseado, vamos falar aqui, pela regra de Fibonacci. Não sou eu que estou falando, é a lei, tá? Baseado na lei, essas seriam as nossas extensões, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, baseado na proporção áurea e na sequência de Fibo, né, que é a sequência de Fibo que trouxe a proporção, a leitura da proporção, nós temos esses 4 números como a extensão, tá? O 100%, o 161%, o 26180 e o 423 e 60. Essas são as projeções, essas são as extensões de Fibo, tá? Teoria de Fibo aqui é o que a gente está vendo agora. Extensão. Retração, que nós conhecemos, são elas 6180, 50% e 38,2%. Por quê? Cara, tá aqui dentro, ó. Você tem um quadrado. Se você divide o quadrado, e depois divide o quadrado, e depois divide o quadrado, né? Você vai chegando aqui, ó, nessas projeções, nessas proporções. E essas proporções, elas são transcritas através desses números aqui. Através desses números, a gente tem todas aquelas proporções e extensões e retrações, tá? Então, extensão e retração são proporções numéricas, projeções numéricas, percentuais numéricos feitos baseados em cima da sequência de Fibonacci. Como a gente pode utilizar isso no mercado financeiro? O mais básico que a gente sabe é a retração. O mais fácil de passar para vocês, vamos começar por ele. O que é a retração? A gente aprendeu no primeiro episódio, no segundo episódio aqui, no primeiro Titã, Charles Dow, que o mercado se movimenta em tendência e tendências têm impulsões e retrações. Então, baseado nisso, qual que foi a ligação feita com o mercado financeiro? Eu entendi que a partir que eu tenho uma impulsão, essa impulsão, ela vai ter o quê? Uma retração. Então,
Deixa eu pegar outro layout, um layout que a gente possa usar aqui. Só um minutinho, galera. Deixa eu excluir aqui os layouts deixa eu apagar os indicadores e volto aqui. Então tá. Eu sei que, cara, uma impulsão, toda impulsão, isso é regra, teoria de Dow. Toda impulsão existe uma retração. Essa retração, fizeram a ligação com o mercado financeiro, baseado na sequência de Fibonacci, na proporção áurea, ela pode retrair pela numeração perfeita, pela proporcionalidade perfeita, dentro desses 3 níveis. Quais são eles? 61, 80, 51 e 38. Então, dentro desses 3 níveis aqui, beleza? A minha impulsão pode retrair. Isso é a retração. É simples, cara. Você tem uma perna de impulsão, você traça a fibo do fundo ao topo, ou do topo ao fundo, tanto faz, e você tem um movimento até onde ele pode retrair. Você tem uma impulsão, você traça do topo ao fundo, do fundo ao topo, tanto faz, e você tem até onde o movimento possa retrair. É só isso que é a retração. Você tem um movimento de impulsão, você traça do fundo ao topo ou do topo ao fundo, você tem até onde este movimento possa cair. Entenda que, cara, tudo que a gente vai falar aqui, titã por titã, episódio por episódio, tudo é uma linha do tempo, tudo tem uma ligação, uma coisa complementa a outra e vai complementando, e no final a gente consegue fechar com maestria, tá? Então, cara, a primeira coisa que a gente aprendeu foi teoria de Dow. O mercado anda em tendências. O que são tendências? São impulsões e trações, topo mais alto, fundo mais alto, e assim vai. Uma tendência só acaba quando outra se inicia. E aí você vai entendendo isso. E aí você consegue entender que o mercado é feito através de tendências. E, cara, toda tendência tem uma impulsão, mas ela tem uma retração. E essa retração pode vir até onde? Então você tem a retração de Fibo para projetar até onde a retração pode ir. Então, como é que funciona? Simples. Eu pego uma impulsão, traço do topo ao fundo, estou projetando que este movimento possa vir até aqui, ou até aqui, ou até aqui. Baseado no quê? Na proporção áurea, sequência de Fibonacci. Para isso que serve a retração. Lucas, aí é um pouquinho mais mercado agora. Tá bom, se eu sei que pode retrair até aqui, na hora que o preço bater aqui eu vou comprar? Não, pequeno gafanhoto, você não vai fazer isso. Por quê? E se o preço não parar aqui e vier parar na outra? E se o preço não parar aqui e vier parar na outra? Você vai ficar tomando um stop atrás do outro? Não. Deixa o preço te mostrar que aqui é o ponto que ele vai parar. Ele realmente defender, e melhor que defender, testar de novo e defender de novo. Aí sim, para fazer um novo movimento impulsivo. Aí você consegue comprar nessa região aqui. Mas deixa o preço te mostrar. Mas claro, aqui não é para a gente aprender a operar. A gente está aprendendo sobre os titãs do mercado financeiro. Então eu só quero trazer para vocês como que na lógica funciona Fibonacci. E a gente está olhando agora para retração. Retração é simples, você tem uma impulsão, você traça do topo ao fundo e é até onde, projetando até onde o movimento pode ir para ele continuar a sua tendência. Beleza? Feito isso, galera, o que a gente precisa entender agora? Essa outra questão é um pouco mais delicada. Por quê? Existem 3 regras. Impulsão, tá? Extensão. Existem 3 regras, vou escrever aqui para vocês, ó. Projeção e extensão. Existem 3 regras na internet. Qual funciona? Qual funciona? Aquela que, de fato, é calculada através da projeção áurea ou sequência de Fibonacci, ou regra de ouro, ou número de ouro, tá? Mas qual funciona? A que você testar e validar e funcionar para você. Não existe melhor nem pior. Existe 3. Eu vou te passar as 3. Se você testar uma delas e funcionar para você,
e aí eu testar e não funcionar para mim, eu não vou falar que não funciona, eu vou falar que não funciona para mim. Se você consegue extrair financeiro do mercado com a estratégia, por que eu vou falar que não funciona? Se você consegue extrair financeiro, não funciona para mim. Se não funciona para mim, ela é errada? Não, ela só não funciona para mim. Para você funciona, tá tudo bem. Então sempre coloque isso na sua cabeça. Não existe estratégia milagrosa, a estratégia que só ela funciona, a estratégia perfeita. Cara, isso não existe no mercado financeiro. Quanto antes você entender que não existe a pílula mágica, a estratégia de ouro, não existe, por mais que a gente está falando aqui sobre o número de ouro, não existe a estratégia de ouro. Não existe a estratégia com 100% de acerto. Não existe. Não existe. E não existe o certo e o errado no mercado financeiro. Muitas vezes, cara, o que não dá certo para mim, às vezes dá certo para você. E o que não dá certo para você, às vezes dá certo para mim. E eu que vou falar que tá errado, que não funciona? Não. Eu vou entender o que funciona para mim. Vou testar, vou validar e vou ficar confortável com aquilo. Beleza? Então aqui é a mesma coisa. Eu vou trazer 3 exemplos para você de projeções. O que é projeções? É a gente projetar, a retração ela acaba sendo uma projeção, mas é para a gente projetar a próxima impulsão. Por quê? O mercado ele anda em o quê? Ele anda em tendências, né? Impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração. Nós aprendemos isso lá na teoria de Dow, que são ligadas através dos seus fundos, que são ligadas através dos seus topos, que aqui a gente tem uma linha de tendência de alta e aqui a gente tem um canal de tendência de alta. A gente já entendeu isso. E agora, Fibonacci vem para a gente e nos mostra o quê? Que essa perna de retração, ela pode parar aqui, aqui ou aqui. E a gente tem um possível o quê? Agora eu posso projetar essa nova perna de impulsão. Ó. Então eu vou projetar esse movimento. Se eu sei que esse movimento vai parar aqui, eu vou projetar, eu sei aonde pode ser o meu alvo. Então como que eu projeto ele? Existem 3 formas da gente projetar. E eu vou mostrar para vocês essas 3 formas que existem na internet. A primeira delas é projeção através de topo e fundo da impulsão. Segunda forma. Primeira. Segunda forma. Eu não vou falar qual é certo e qual é errado. Só vou falar as que existem. Projeção através de topo e fundo da impulsão. Daqui a pouco eu vou no gráfico mostrar para vocês isso. Segunda forma, projeção através do topo e fundo da retração. Ó, presta atenção. Um eu pego a perna impulsiva, o outro eu pego a perna retração. E terceira forma, projeção através do fundo da impulsão com fundo da retração. Primeira delas, projeção através de topo e fundo da impulsão. O que é isso? Eu venho no gráfico, eu tenho uma perna impulsiva, formou um topo, e aí já formou um fundo, eu tenho uma perna impulsiva. Então, eu vou projetar a próxima perna através do quê? Através da perna de impulsão. Se essa é a perna de impulsão, ó, essa é a perna de impulsão, essa é a perna de retração. Impulso, retração. Beleza? Então eu pego fundo com topo e projeto. Aqui, ó. Fundo com topo, projeto. Pego aqui a projeção de Fibo, pego o topo, pego o fundo e projeto. Pela teoria, eu venho até o 161. Esse aqui é o 161. E pela teoria, aonde foi a segunda perna? Exatamente na projeção de 161. Entenderam isso? Então, primeira forma de projetar. Pego a perna de impulsão inteira do fundo ao topo dela e projeto na ferramenta de projeção de Fibo. Essa é a extensão de Fibo. Aonde é o meu alvo? No 161. Tá? Por que é no 161 lá em cima? Porque esse 161 aqui é o 261. Tá? O 61, confia em mim. Porque ó, eu pego a perna inteira, né? E eu estou projetando o quê? O 161 dela. Que eu estou projetando mais 61. Entende isso? Aqui eu tenho 100%. Aqui eu tenho 161. Então eu tenho mais 61% dessa perna. Beleza? Então eu sei que ela pode vir até aqui. Baseado na lei de projeção, proporção áurea. Baseado na sequência de Fibonacci. Combinado?
Então, primeira forma de projetar até onde o próximo movimento impulsivo. Primeiro a gente viu retração, que é o descanso da perna impulsiva até onde ele pode ir. Pronto, matou sequência de Fibonacci e retrações. Agora nós estamos vendo sequência de Fibonacci e impulsões, extensões. E a primeira forma de fazer do fundo ao topo da perna impulsiva, eu tenho a próxima perna impulsiva. Acabamos de ver aqui no ativo IBOV nos 60 minutos e cravou no alvo. Segunda forma, projeção através do topo e fundo da retração. Em vez, galera, de eu pegar a perna impulsiva aqui, ó, agora eu vou pegar o quê? A perna de retração. Então eu vou pegar a retração, ó, e vou projetar a retração. Vou pegar do zero aqui, ó. Vou pegar o projeção. Vou pegar o projeção do fundo da retração até o topo da retração e vou projetar essa retração. Essa retração parou aonde? Parou no alvo de 100%. Que é o 100%? É pegar essa perna de retração e dobrar ela. Então, esse mesmo movimento de retração, ó, a partir do topo, ó, foi onde ele parou. Exatamente aqui, ó. Tá vendo? Ó. Exatamente. Então ele replicou 2 vezes a perna de retração. Também é uma forma que funciona, tá? Impulsão da perna principal, projeção da perna de impulsão e projeção da perna de retração. São 2 formas distintas de traçar a projeção de Fibonacci, tá? Volto a falar aqui no comecinho para vocês. Eu não vou falar que assim, não, essa aqui não funciona, isso aqui não existe, papapá, isso é inventaram, não. Não, cara, isso aqui existe, alguém testou. Se funciona ou não, quem tem que tirar a prova é você. Às vezes vai funcionar para você e não vai funcionar para mim. Aí qual funciona mais, qual funciona menos, quem tem que tirar a estatística também é você, tá? Eu gosto de olhar as duas. Eu pego aqui e traço. Quanto mais pontos de confluência eu tiver, melhor. Então eu traço aqui. Depois eu venho aqui e traço aqui. Qual o ponto que mais confluiu? Cara, o 100% foi o que mais confluiu. Um exemplo, ele trouxe esse ponto aqui, na verdade, ó, é o 100% de um e 161 do outro. Então eu sei que meu alvo vai ser ali. Eu gosto de confluências. Quanto mais coisas estiverem me confirmando, lá é que eu vou, tá? Eu gosto assim. Você faz o que for bom para você. E por último, terceira forma de projetar Fibo é fundo da impulsão com fundo da retração. Isso aqui tem ligação com a sequência de Fibonacci, com a projeção áurea. Qual é essa forma? Eu pego a ferramenta de projeção, pego o começo do movimento da perna de impulsão até onde? Até onde a retração aconteceu e projeto. Ó, coincidentemente ou não, ele travou lá no 261. Entenderam? A forma? A diferença da impulsão. Por quê? Cara, eu não tenho proporcionalidade em tudo que eu faço. Eu tenho um retângulo. Se eu pegar esse retângulo, virar um triângulo. Eu tenho a projeção aqui. Se eu colocar no meio, virar um quadrado. Vocês viram no desenho? Tudo é proporcional. Então, se eu tenho uma impulsão que é 0 a 100, 100%, eu tenho o tamanho da minha retração. Que ela pode ser 38, 61, 50. E aí, o que eu projeto? Eu projeto o restante que ele não aconteceu. Porque não é proporcional? Então, se eu tenho uma perna que ela foi corrigida, sei lá quantos por cento, eu vou projetar o movimento que faltou, vamos dizer assim, para concluir o 100%. E aí eu projeto final, o movimento faltante, que é a perna de impulsão menos a perna de retração. Entenderam? E aí eu projeto a movimentação de Fibo. E aí eu sei ali até onde ele pode ir e até onde ele não pode ir. Qual vai funcionar para você? Testa, cara. Pega um gráfico que você gosta de operar, dólar, índice, commodities, ações, um time frame que você gosta de operar, 5, 15, 30, diário, hora, 60, e faz as suas projeções. Vê um movimento impulsivo, um movimento de retração, de pullback, e faz a sua projeção. Faz a sua projeção das 3 formas que você aprendeu aqui nesse vídeo. Faz a projeção da perna impulsiva, faz a projeção da perna de retração e faz a projeção da diferença entre a perna impulsiva menos a perna de retração. E você tem 3 formas de projetar. E vê qual funciona mais. Testa isso, cara, umas 50 vezes. E fala, porra, eu entendi que no gráfico que eu opero, no ativo que eu opero, no time frame que eu olho,
o que funciona é este aqui. E aí você passa a usar ele, tá? Então volta a falar. Pega e testa. Cara, agora que eu entendi como fazer baseado tudo em matemática, em leis, em proporções, em sequências, a gente não está no achismo aqui, a gente está usando a matemática, que vocês viram que está presente na natureza, no corpo humano, em tudo. E aí a gente vai entender, cara, isso aqui funciona para mim no ativo que eu opero, no time frame que eu opero, e é dessa forma que eu vou fazer daqui em diante. Só estou te mostrando, né, quem é Fibonacci, o que ele criou, qual foi a contribuição dele para o mercado financeiro, qual ferramenta que a gente tem baseado no que ele criou, a criação que ele trouxe, em que ela tem ligação, que é na proporção do universo todo, e como de fato a gente pode colocar isso na nossa prática no mercado financeiro. Nós estamos dentro de uma série, os Titãs do Mercado Financeiro, que engloba as grandes cabeças que decifraram o mercado financeiro. E vocês vão entender que episódio após episódio, tudo tem ligação e conectividade. Que ao final dessa série, cara, vocês vão estar entendendo o mercado financeiro muito mais claro, muito mais simples do que vocês entendem hoje. E esse foi só o terceiro episódio, mas a segunda pessoa em que a gente desvendou, que foi Leonardo Fibonacci, que trouxe essas duas ferramentas pra gente. Projeção de Fibo e retração de Fibo. E agora você já pode falar por aí, e não só falar, né, que falar é o de menos, mas você pode utilizá-las a favor do seu operacional e de fato conseguir extrair lucro do mercado financeiro para tudo. Para que a gente faz aqui? Para conseguir viver de mercado. Nós aprendemos, estudamos, falamos, debatemos, treinamos, teorizamos, praticamos exclusivamente para uma coisa, para conseguir viver de mercado financeiro, que é de fato trabalhar 3 horas por dia, das 9 ao meio-dia, e conseguir colocar grandes quantias de dinheiro no nosso bolso diariamente. Pode ser R$100, 200, 1.000, 2.000, 10.000, 100.000. À medida que o tempo passa, o mesmo esforço que você tem para fazer R$100 hoje, vai ser o mesmo esforço que você vai ter para fazer R$1.000 amanhã. E vai ser o mesmo esforço físico. Vai sentar, vai ficar as mesmas 3 horas olhando para a mesma coisa para fazer talvez 10.000 ou até 100.000 por dia. Isso é o mercado financeiro. Isso é o que o mercado financeiro pode proporcionar para você. Imagina você olhar para a coisa certa, estudar a coisa certa, colocar em prática todos os dias. E daqui 1 ano, 2, 3, 10, 20, enfim, 6 meses, 1 mês, enfim. Quanto tempo for necessário, você consegue fazer R$100, 1.000, 10.000, 100.000 por dia, diariamente. Não é no mês, no ano, é por dia, todos os dias. Existem muitas pessoas que fazem mais de R$100.000 por dia. E cara, um dia eu posso afirmar para vocês, olhando no seu olho, falar um dia elas começaram com R$100 por dia, para elas chegarem nos 100.000 por dia. Pode ter certeza, tá bom? Então galera, espero ter contribuído para o seu aprendizado, espero que esse conteúdo do vídeo de hoje, dessa série que nós estamos fazendo aqui no canal Viver de Mercado Financeiro, tenha te ajudado de alguma forma, trazido lucidez para suas operações. E te peço uma coisa, compartilha, curta, comenta, joga nos grupos de WhatsApp, vamos levar esse conhecimento para o máximo número de pessoas. Lembre-se, nós não precisamos ficar sozinhos no mercado financeiro. E a ideia desse canal sim é montar um time de alta performance, os melhores operadores de índice do país. Tá? Então, caso você tenha esse interesse, conto contigo para a gente formar um exército de pessoas lucrativas no mercado financeiro, operando de forma simples, mas com profissionalismo. Beleza? Então, nos vemos no vídeo de amanhã, hein? Valeu!